E aí, os louvores no culto são uma preparação para a palavra? Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Por que eles servem então? Eu recebi um comentário falando sobre isso de um seguidor e eu decidi comentar em vídeo. E o comentário diz o seguinte: ouvi dizer que os louvores são para preparar o coração para a palavra, só que aí o culto a Deus se perde nisso e vira um culto ao homem, não é? Então, esse comentário, ele representa um erro teológico bem comum nas igrejas evangélicas modernas. E eu queria mostrar para você por que isso não faz sentido à luz das Escrituras e nem era o entendimento da igreja primitiva e também não é da teologia reformada. Antes de mais nada, vamos fazer a pergunta certa. Para que servem os louvores no culto coletivo? E o comentário deixa implícito que os louvores servem para preparar o coração, como se eles fossem uma espécie de aquecimento. Só que se isso fosse verdade, um culto só com louvor seria inútil, assim, sem pregação seria inútil. O louvor seria vazio, seria só emoção, por exemplo, seria um culto ao homem, como ele mesmo falou, né? Só que essa lógica, ela cai por terra quando você olha para a Bíblia e para a história da igreja. Então vou começar pela Bíblia. Colossenses 3,16, Paulo vai dizer o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria e louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não dá a entender aqui que o louvor é uma preparação. Dá a entender que o louvor é instrução mútua, é ensino. É você e eu ensinando uns aos outros a verdade através das palavras cantadas. Efésios 5, 18 e 19, Paulo vai escrever o seguinte: enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. De novo, percebe? Não é preparação, é como se fosse uma resposta. É a congregação, o conjunto de pessoas respondendo ao Espírito Santo com um louvor genuíno. Hebreus 10, 24 e 25, o apóstolo fala da importância de estar presente na assembleia coletiva para exortar uns aos outros, e exatamente o louvor faz isso. O louvor bem fundamentado em doutrina fortalece a comunidade mutuamente. Agora, como era o culto na igreja primitiva e como os reformadores entendiam isso? Porque aqui, assim, a lógica de louvor é a preparação, ela realmente quebra. Nos primeiros séculos, o culto tinha elementos bem específicos. Leitura da Escritura, pregação, oração, canto comunitário e a ministração dos sacramentos, né? A ceia, por exemplo, o batismo. Mas a Confissão de Fé de Westminster não descreve uma ordem específica. Ela deixa espaço para variação. Então, se você olha para Calvino em Genebra, por exemplo, tem um estudo no Mackenzie sobre isso, você vai ver leitura, pregação, ofertas e depois um salmo é cantado. Então, veja bem, o louvor não era sempre louvor antes da pregação, ele podia ser depois. Às vezes, ele vinha como uma resposta, como se fosse depois, né, uma resposta àquilo que tinha sido falado na pregação, uma resposta a Deus à mensagem. E isso, teologicamente, faz muito sentido, porque o louvor reformado é resposta e não emoção desconectada. Cada elemento tinha o seu propósito específico. Nenhum era uma preparação para o outro como se um fosse maior do que o outro. Eram parte de um encontro integrado. E eu entendo porque esse seguidor chegou a essa conclusão. Porque na maioria das igrejas evangélicas modernas, o louvor vem primeiro. Então você chega, tem ali uns 30 minutos de louvor, depois o pastor prega. E quando você organiza assim, parece que o louvor é só para esquentar o ambiente. E aí depois que começa a coisa mais importante, que é a pregação. Mas isso é só parte da organização do culto, não teologia do culto necessariamente. A teologia diz que o louvor é uma resposta de fé à palavra revelada e pregada. A pregação expõe a verdade e o louvor responde com adoração genuína. Então, tudo de forma a um encontro integral, assim. A verdade é que na teologia reformada, a pregação é sim um elemento central. E os puritanos deixam isso bem claro, que a pregação é o principal elemento, o principal meio de graça, da graça de Deus na sua igreja. É quando Deus fala com o seu povo. Só que isso não significa que o louvor seja uma preparação para isso. Significa que o louvor é uma resposta adequada e necessária a isso. Então, a diferença é grande. Uma coisa é você se preparar para ouvir, outra coisa é você responder àquilo que você ouviu. E o louvor faz a segunda coisa, e não a primeira. Então, por isso que a teologia reformada fala no princípio regulador do culto, por exemplo. A adoração coletiva deve conter aquilo que Deus ordenou. E o louvor é um desses elementos, como resposta de fé, e não como aquecimento emocional. Porque senão dá a percepção de que você está só
se amolecendo emocionalmente. Quando a gente fala em louvor, muita gente pensa, o louvor é pura emoção, é o coração explodindo, né? E aí se conclui que se o louvor for muito intenso e a pregação for fraca, vira um culto ao homem, vira um culto que alimenta emoção sem conteúdo. E eu concordo 100%, mas não existe problema no louvor, o problema é o louvor desonestamente construído. O louvor verdadeiro, ele não é emoção pura. É emoção, sim, fundamentada na verdade, nas escrituras. É você sentindo a verdade, é você chorando a verdade, é você cantando a verdade. Né? Um louvor que diz, eu sou a vitória, eu sou campeão, não sei o quê, sem fundamento bíblico, aí sim é emoção pura, é perigoso. Agora, um louvor que diz para nos voltarmos ao Senhor, porque nele está o perdão, por exemplo, é baseado no Salmo 130. É uma emoção, sim, você pode se emocionar, mas ela está fundamentada nas escrituras. É a adoração verdadeira. A diferença é louvor doutrinariamente correto versus louvor doutrinariamente vazio. E para o louvor ser correto, ele precisa estar conectado com o resto do culto. Então, precisa estar conectado com a pregação expositiva, com oração genuína, com ministração dos sacramentos reverenciados. E agora eu preciso responder diretamente ao que foi dito pelo seguidor. O que você deveria ficar com medo não é do louvor, é do antropocentrismo teológico de uma maneira geral. Colocar o homem no centro, né, aquele culto que gira em torno do homem, em vez de girar em torno de Deus. E você pode ver isso nas igrejas modernas, neopentecostais, principalmente, com a teologia da prosperidade, por exemplo, onde a pregação diz que você vai ser feliz, que você vai ser rico, que você vai ter saúde para sempre, e o louvor vai ecoar isso daí porque a teologia é ruim. Né? Então a oração vira negociação, Deus cumpra comigo essas promessas porque você me deve, né? Os sacramentos vão desaparecer, quer dizer, o culto inteiro, incluindo o louvor, vai girar em torno das aspirações humanas, não da verdade de Deus, não da soberania de Deus. Isso sim é culto ao homem, e não é por causa do louvor, é por causa da teologia fraca antropocêntrica. Porque o louvor serve a ídolos humanos, riqueza, saúde, sucesso. Mas um culto onde o louvor é bem fundamentado, a pregação expositiva é central, a oração é genuína, os sacramentos são reverenciados diante de Deus, esse culto é teocêntrico, adoração verdadeira, é culto a Deus. E aí você pode se perguntar, qual a ordem certa para essas coisas? Louvor antes ou louvor depois? E a resposta é, tanto faz, depende. O importante é você entender o porquê que você está fazendo cada uma dessas coisas. Na história da Reforma, você vê variações. Calvino em Genebra tinha uma ordem, os puritanos tinham outra ordem. Mas em todas essas ordens o princípio era o mesmo, que o louvor é a resposta adequada da fé que Deus te revelou, e não uma preparação emocional para qualquer tipo de outra coisa. Então, biblicamente, um culto onde você ouve a palavra pregada e depois responde com louvor é teologicamente sólido. Talvez até mais claro, né, deixando evidente que o louvor é uma resposta àquela verdade proclamada. Mas a ordem não importa, o que importa é a intenção, de como você faz. O que importa é entender que o louvor não é esquentar o ambiente, o louvor é responder a Deus. Então louvores no culto não são preparação, eles são um elemento essencial da adoração coletiva, uma resposta à fé genuína. A palavra revelada é pregada, a pregação é central, mas o louvor é uma resposta legítima e necessária a essa mensagem. O perigo não é o louvor, é o louvor vazio, desconectado da doutrina. É um culto que gira em torno do bem-estar do homem, em vez de girar em torno da glória de Deus. Então, vigie o louvor. Peça que o louvor seja doutrinariamente correto. Peça que a sua igreja pregue a Escritura de forma expositiva e faça isso também através do louvor. Peça uma oração genuína, peça sacramentos presentes. E assim você tem um culto que não é nem vazio de emoção e nem vazio de doutrina, de verdade. E aí você tem um culto que é teocêntrico, que é teologicamente bem embasado, que é um culto bíblico, e aí sim é um culto que Deus recebe adequadamente. Então, é isso, eu espero que tenha ficado claro. Fica com Deus. Tchau.